paz do Senhor Jesus para todos os meus queridos amigos e irmãos. É com grande alegria que mais uma vez nós viemos aqui para meditarmos um pouco na palavra do Senhor. E hoje nós vamos ler Lucas, capítulo 15, versículo 20, que diz assim: Levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Hoje nós vamos meditar na parábola do filho pródigo, né? Um certo homem tinha 2 filhos e o mais moço pediu a herança para o pai. E o pai dividiu a herança entre os 2. E o filho mais moço foi para uma terra distante, longínqua. E ali ele passou a viver dissolutamente. Gastou todos os bens dele com as meretrizes. E tudo nos indica que aquele pai estava ciente de tudo que acontecia com aquele filho. Mas o que eu quero meditar com vocês é que aquele filho foi. E chegando lá naquela terra, a terra houve fome. Pois que ele havia gastado tudo que ele tinha, houve uma fome muito grande. Estamos aqui falando da fome espiritual. E aquele homem foi trabalhar para um cidadão daquela terra. E o serviço que ele encontrou foi para cuidar de porcos. Ninguém dava nada para ele comer, porque o mundo não pode oferecer um manjar celestial. O mundo não pode oferecer um alimento que vai de encontro com a alma, com a fome daqueles que estão famintos, daqueles que desejam alimentar de um manjar. Aquele rapaz estava acostumado com comida boa, com pão com fartura. E o que o mundo pôde oferecer para ele foi as alfarrobas. A única coisa que tinha diante dos olhos dele eram as comidas que os porcos comiam. E ele desejou comer aquelas comidas. E ali ele caindo em si, ele lembrou que na casa do pai dele tinha pão com fartura. Então aquele homem se levantou e começou a profetizar para ele que ele iria voltar para a casa do pai dele. Iria pedir perdão. Aquele homem reconheceu que ele errou, porque aquele homem estava com fome. E a fome que ele tinha, o mundo não podia saciar. E aquele rapaz voltou. E quando o pai o avistou de longe, porque o pai viu que aquele rapaz estava dando passos em direção ao lar, de volta ao lar. O pai, a Bíblia fala que o pai o avistou de longe e correu ao encontro. Aquele pai foi ao encontro do filho que voltava, do filho que estava em direção ao lar, voltando para casa. Aquele pai foi correndo e sentiu compaixão, misericórdia, foi com amor que recebeu aquele filho, foi correndo, abraçou, beijou aquele filho. O pai foi buscar um filho que estava voltando, estava em direção. A fome foi uma maneira de Deus tratar com aquele rapaz. Estamos falando aqui da fome espiritual, do alimento que o mundo não pode dar. Aquele rapaz sentiu fome, aquele rapaz viu que estava perecendo, morrendo naquele lugar onde ele estava, porque ali ninguém podia saciar a fome dele, a fome espiritual. A fome da alma, que a alma sentiu sede, fome de alimentar da palavra de Deus, do melhor dessa terra. E na casa do pai dele tinha pão com fartura. E aquele rapaz voltou para a casa do pai e foi recebido com festa, com júbilo. Com certeza aquele pai já estava preparado, Deus já havia preparado aquele pai para receber, para ir ao encontro do filho que volta, do filho que estava voltando, do filho que estava dando passos em direção à casa do pai. A atitude daquele pai agiu com amor, aquele pai teve compaixão, aquele pai teve misericórdia, aquele pai fez festa porque o filho estava morto e reviveu. Quem sabe aquele filho não honrou o pai dele, por isso
a morte. A Bíblia fala: honra teu pai e tua mãe para que não morra. Aquele filho, com certeza, a atitude daquele filho foi de alguém que não honrou o pai e a mãe, e por isso sobreveio sobre ele a morte espiritual. Então aquele filho foi viver no mundo. E um filho que estava a comer, a ter pão com fartura, de repente chegou lá no mundo, o mundo não podia saciar a fome espiritual, a fome que ele sentia, que a alma dele desejava. Mas na casa do pai tinha sim pão com fartura, e ele retornou quando ele reconheceu que tinha errado, que tinha pecado, que tinha tomado uma direção errada, uma direção que só levou ele à frustração, à decepção. E ele retornou à casa do pai e foi recebido com festa, e foi recebido com alegria por um pai que já estava preparado, que já tinha, aquele pai já estava preparado para receber aquele filho, porque aquele pai foi ao encontro. Eu quero que você entenda o que eu estou querendo dizer. Aquele pai foi ao encontro do filho que voltava. Aquele pai não foi buscar o filho no mundo, ele foi ao encontro do filho que estava voltando para casa, do filho que estava caminhando para casa, do filho que estava arrependido, do filho que estava frustrado com o mundo, do filho que reconheceu que na casa do pai dele tinha pão com fartura e ele estava perecendo, do filho que sabia que lá era o lugar dele de volta. Voltando às origens, à casa do pai, retornando, e o pai o abraçou, beijou. O pai estava preparado para receber aquele filho de volta. Filhos, eu quero aqui dar um conselho para vocês. Honrem teu pai e tua mãe. Honre o teu pastor, a igreja onde você preside, onde você congrega. Honra ao teu pastor, para que não venha suceder com você o mesmo que sucedeu com aquele rapaz. Aquele rapaz não honrou o pai dele, por isso sobreveio a morte espiritual. E ele foi viver no mundo, e lá o mundo não tinha pão para saciar a fome espiritual que aquele rapaz sentiu. Que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Eu quero dizer que a atitude daquele pai foi uma atitude de compaixão, de amor, de misericórdia, porque ele foi ao encontro do filho que estava voltando. Amém?